No livro de 2 Nefe, no capítulo 2, no versículo 25, o profeta Leí explica: Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Se os homens existem para que tenham alegria, por que eu tenho tanta tristeza? Como eu posso obter a verdadeira alegria? E o que é a verdadeira alegria? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. A conferência comentada de hoje, ela tem como título Nada pode haver tão belo e doce como foi a minha alegria, que diz respeito às palavras de alma quando ele encontrou ou quando ele se arrependeu de suas falhas. Peraí, Adriano, mas você iniciou falando sobre Adão e sobre os homens e que os homens existem para ter alegria. Mas o que é a verdadeira alegria? Segundo as Escrituras, o verdadeiro sentido da alegria está quando estamos à presença de Deus. Ou seja, apenas na presença de Deus é que nós podemos encontrar a verdadeira alegria. É fato que a plenitude da alegria, ou a alegria completa, só vamos obter quando voltarmos a habitar na presença de Deus. Só vamos ter a completa alegria, que é muito mais do que felicidade, que é algo muito mais do que alguns momentos de contentamento, é algo muito mais elevado. Isso eu só vou obter verdadeiramente na presença de Deus em sua plenitude, tá certo? Em sua plenitude. Mas eu aqui na terra posso sim ter alegria, essa alegria que é encontrada apenas na presença de Deus. Mas como? Como eu posso obter essa alegria, uma vez que você falou que a plenitude só pode ser encontrada na presença de Deus? Detalhe: o que nos afasta da presença de Deus? O que afastou o homem da presença de Deus? E o que nos afasta todos os dias da presença de Deus? O pecado. O pecado é o que nos impede de ter essa alegria que é superior à felicidade, que é superior a alguns momentos de contentamento, que é algo celeste, que é um dom divino que diz respeito a estar na presença de Deus. Uma força, uma energia, um ânimo que você só encontra na presença de Deus. A alegria divina, ela não é de graça. Ela não vem por acaso. Ela tem um preço. O primeiro preço a ser pago para ter essa alegria divina, essa alegria que nós só podemos encontrar na presença de Deus, o primeiro preço foi o sangue expiatório de Jesus Cristo. Esse foi o primeiro preço e o principal para que nós pudéssemos obter essa alegria, a alegria em sua plenitude quando voltarmos à presença de Deus e a alegria ao longo dessa vida, quando nós estamos próximos de Deus, quando nos aproximamos do Senhor por causa da nossa vida, por causa da nossa conduta, por causa da guarda dos mandamentos. E qual seria, Adriano, o segundo pagamento, o segundo preço? Qual seria algo que depende de nós para nós obtermos essa alegria divina? Um rei, lá no livro de Mormon, ele entendeu qual era a parte dele para obter essa alegria divina, e eu vou deixar nas palavras do Elder Christensen. Um rei poderoso, porém humilde, no livro de Mormon, entendia isso.
Que deverei fazer? Ele perguntou, para nascer de Deus, arrancar este espírito iníquo de meu peito e receber o Espírito de Deus, a fim de encher-me de júbilo. Eis que, disse ele, renunciarei a tudo quanto possuo. Sim, abandonarei o meu reino para poder receber essa grande alegria. Em resposta à pergunta do rei, o missionário Arão disse: se desejas isto, curva-te diante de Deus e te arrependes de todos os teus pecados. O arrependimento é o caminho para a alegria, porque ele é o caminho que leva ao Salvador Jesus Cristo. Então entendam, irmãos, a alegria é diferente de conforto. Entendemos através das palavras do Elder Christensen que o rei descobriu que para ele poder obter essa alegria divina, ele precisava se curvar perante Deus e se arrepender. O arrependimento é que elimina o pecado que tanto nos afasta da presença de Deus. E quando eu elimino o pecado da minha vida, eu me aproximo do Senhor. Então, muitas vezes, para obter essa alegria, se não todas as vezes, eu vou ter que largar velhos costumes e maus hábitos. Eu vou ter que mudar meu comportamento. Eu vou ter que tomar decisões diferentes do que eu pensava ou que eu vinha pensando ao longo da minha vida. E essas mudanças, elas trazem desconforto. Né? Muitas vezes elas trazem desconforto. A pessoa não quer mudar. A sua mente que está habituada àquela situação quer continuar ali, quer continuar no pecado. Mas, quando nós lutamos pelo perdão, né, através do arrependimento, nós podemos ter uma esperança e uma alegria em algo que vai vir em Salmo, no capítulo 30, no versículo 5, diz o seguinte: porque a sua ira dura só um momento, no seu fervor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu sei, irmãos, que a alegria completa, a alegria divina, ela vem pela manhã. Podemos sentir um pouco de desconforto por ter que eliminar de nossas vidas maus hábitos. Mas a alegria, a verdadeira alegria, que só é obtida à presença de Deus, ela vem pela manhã. Ela vem depois que eu me arrepender de meus pecados. Então, vamos ouvir um pouco ainda mais das palavras do Elder Christensen. Como ensinou o presidente Nelson, o arrependimento permite que tenhamos acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo. Quando decidimos nos arrepender, decidimos mudar. Permitimos que o Salvador nos transforme em uma versão melhor de nós mesmos. Escolhemos crescer espiritualmente e receber alegria, a alegria da redenção advinda dele. Quando decidimos nos arrepender, decidimos nos tornar mais como Jesus Cristo. O arrependimento traz alegria porque prepara nosso coração para receber a influência do Espírito Santo. Estar repleto de alegria significa estar repleto do Espírito Santo. Nossa alegria aumenta à medida que trabalhamos diariamente para termos sempre o Espírito em nossa vida. Conforme ensinado pelo profeta Mormon, não obstante, jejuavam e oravam frequentemente e tornavam-se cada vez mais fortes em sua humildade e cada vez mais firmes na fé em Cristo, enchendo a alma de alegria e consolo. O Senhor promete a todos que se esforçam para segui-lo: dar-te-ei meu Espírito, o qual iluminará a tua mente e encher-te-á a alma de alegria. Então, entenderam? Quando nós estamos repletos do Espírito, é a mesma coisa que estarmos repletos de alegria. Estou repleto do Espírito Santo,
eu estou próximo de Deus. Consequentemente, eu estou repleto de alegria. A verdadeira alegria, que é maior do que contentamento, que é maior do que felicidade, que é muito mais forte do que todas as coisas. É a alegria de estar diante da presença de Deus. Quando eu me arrependo de minhas falhas, eu posso ser admitido à presença de Deus. E aí sim, tenho alegria. Porque o homem, ele foi criado para ter alegria. Ou seja, o homem foi criado para estar na presença de Deus. E nós temos essa oportunidade toda semana. Quando nós tomamos o sacramento, renovando nossos convênios, uma das promessas é, a parte do Senhor, na verdade, é a companhia do Espírito Santo. Mas eu só posso ter a companhia do Espírito Santo se eu guardo os mandamentos, se eu me arrependi de minhas falhas. Então, às vezes, as pessoas elas preferem não tomar o sacramento e continuar em seus pecados, do que buscar ao longo daquela semana se arrepender de suas falhas e tomar o sacramento e ter o Espírito. Porque quando eu tenho o Espírito, eu tenho a presença de Deus. E, consequentemente, eu tenho alegria. Então, após eu sentir essa alegria que advém do arrependimento sincero, é natural que eu queira compartilhar essa alegria com outras pessoas. Então, eu vou me alegrar também com o arrependimento de outros, em participar do processo de arrependimento de outros. Vamos ouvir um pouco mais das palavras de Edward Christensen. Sou uma testemunha pessoal de que se arrepender diariamente e se achegar a Jesus Cristo é o caminho para sentir alegria. A alegria além do que podemos imaginar. É por isso que estamos aqui na Terra. É por isso que Deus preparou seu grande plano de felicidade para nós. Então, qual é a conexão entre alegria e arrependimento? A alegria eu só obtenho na presença de Deus. O que me afasta da presença de Deus é o pecado. Então, quando eu peco, eu me afasto da presença de Deus. Então, para que eu possa ter a real alegria que eu só obtenho diante do Senhor, quando eu sou admitido à presença de Deus, eu preciso me arrepender. E quando eu me arrependo, eu fico cheio do Espírito Santo. Consequentemente, eu fico cheio de alegria, pois estou na presença do Senhor. É essa mensagem que eu deixo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se você gostou desse vídeo e acha que esse vídeo pode ajudar outra pessoa, por favor, compartilhe. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Um forte abraço, pessoal.